coisas, o qual sustenta a nossa existência, a nossa vida também, ó Deus, em espírito, nossa vida em comunhão, tudo isso, ó Deus, o Senhor tem sustentado a nossa vida, Pai. E nós te louvamos, Deus, nós te adoramos pela nossa salvação, por meio de Cristo Jesus. Assim também somos contemplados, ó Deus, pela tua graça comum, que se manifesta a todos os homens, ó Deus. Concedemos, ó Deus, o pão, o sustento, ó Deus, o trabalho, as chuvas, ó Deus, caem aos justos e injustos. Ó Deus, o Senhor faz resplandecer a tua glória a todos. E assim, ó Deus, nós, com gratidão, reconhecemos ao Senhor que nós somos salvos por meio do sangue precioso de Cristo. E também reconhecemos, ó Deus, que tudo que nós temos, ó Pai, trabalho, casa, família, tudo isso, ó Pai, vem de Ti. Tudo que temos, tudo que somos, o Senhor nos concedeu, e assim, ó Deus, também das nossas mãos nós cuidamos. Nós louvamos pela nossa existência, porque o Senhor é bom e também a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor as consagre, os dízimos, ofertas, ó Deus, ao teu serviço, ó Deus, para a glória do teu nome. E assim nós oramos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Poder citar, meus irmãos, a palavra agora está com o nosso irmão evangelista Mateus Bota. Amados irmãos, boa noite a todos. No saúde do Papai de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. 1 de Pedro, damos continuidade à exposição dessa carta tão gloriosa, onde temos aprendido verdades tão gloriosas para a nossa vida cristã. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, hoje do versículo 7 até o versículo 11. Primeira de Pedro 4, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos discorrer esses versos com a graça de Deus, e assim também o Senhor possa falar conosco e aos nossos corações nessa noite, como Ele já tem feito. Ouça com fé a palavra de Deus, escolherei, que diz assim: ora, o fim de todas as coisas estão próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, vamos orar mais uma vez e rogar a graça do Senhor sobre nós. Bendito Deus, soberano Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós louvamos o teu nome e exaltamos o Senhor pelo que o Senhor já tem feito por nós. Pelo privilégio de aqui, Senhor, essa noite, no dia do Senhor, dia que o Senhor separou para serviço e adoração a Ti. Nós assim também temos o privilégio de podermos cultuar a Ti e bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos agora, Pai, após a leitura da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Rogamos que o Senhor fale conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso médico interno, possa falar conosco poderosamente, Senhor. Capacita-nos, instrua em todas as verdades a qual necessitamos, a qual precisamos aqui vivamos neste mundo mal. É o que eu te peço, Pai, por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, muitos de vocês aqui, eu acho que quem nasceu na década de 90, 80, recorda do atentado de 2001, onde terroristas que lançaram aviões no World Trade Center, ou as chamadas Torres Gêmeas, em Nova York, onde 3.000 pessoas morreram e mais de 6.000 ficaram feridas com os desabamentos. Isso foi uma tragédia que ficou para a história em 2001, que muitas pessoas se sentem até hoje, por lembrar de forma triste, né? Nós sentimos o pesar por esse ataque terrorista desses homens que fizeram esse ato cruel contra aquelas pessoas e contra aquele atentado naquelas Torres Gêmeas em Nova York. Mas o que me chama mais a atenção foi o testemunho dos bombeiros e dos policiais que ali estavam de serviço em alguns quarteirões próximos àqueles prédios, aquelas Torres Gêmeas. Disse relato, principalmente do pastor Carter Cole, da Times Square também, que presenciou isso, que estava trabalhando como bombeiro, que muitos dos bombeiros que estavam exercendo suas funções, alguns quarteirões dali, policiais também, gritavam para as pessoas que, ao desabar daqueles prédios, daquelas Torres Gêmeas, clamavam, gritavam a eles que corressem, corram pela vida de vocês, não olhem para trás, corram, salvam a vida de vocês, né? Porque notoriamente era o fim, notoriamente para aqueles que estavam lá dentro, aqueles que estavam próximos, certamente o que eles deveriam fazer era correr pela vida deles e lutar para que assim eles pudessem sair são e salvos. De fato, Pedro tem nos preparado exatamente para isso, para corrermos do perigo iminente, para corrermos daquilo que Deus já tem demonstrado em sua palavra e que irá ocorrer no fim de todas as coisas, quando Deus consumar todas as coisas pelo poder da sua palavra. É isso que ele inicia no versículo 7, dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. É importante primariamente nós vermos que existe 3 interpretações acerca desse texto. Pedro fala que Paulo, às vezes, em algumas colocações em suas cartas, ele comunica coisas difíceis de interpretação, mas ele indica que nós, ele fala isso na sua segunda carta, devemos atentar para a sabedoria de Paulo. Mas eu sempre digo isso também, que Pedro, ele tem uns textos também complexos, que às vezes nós também precisamos da ajuda, do Espírito Santo, de uma boa literatura e de fontes originais para que possamos entender o que ele queria dizer com aquilo a quem instrui aqueles irmãos. Nós já temos em mente, irmãos, que esses irmãos, eles estão no contexto de perseguição, por causa da expansão do reino de Deus e da pregação do Evangelho. Surge-se perseguição por parte do Império, por parte de Nero, por parte de muitos outros imperadores que no primeiro século se levantaram contra a fé cristã, contra aqueles que proclamavam a fé em Jesus Cristo. E existem 3 possibilidades distintas quanto ao que Pedro quis dizer aqui quando anunciou o fim de todas as coisas, dizendo que o fim dessas coisas está próximo. Primeira possibilidade é que parece ser bem óbvia, que Pedro está dizendo do fim de todas as coisas, de quando Deus, nos últimos dias, iria fulminar, acabar com tudo o que está nesse mundo, ao que está ao nosso derredor, por causa do sistema pecaminoso e por causa do pecado. A segunda possibilidade, e a pretensão de Pedro ter escrito isso é possível, é por Pedro estar se referindo também ao fim da era judaica. É aquilo que vemos no ano 70 depois de Cristo, onde aconteceu a destruição do templo de Jerusalém, onde o templo foi assolado pelos gentios e tomado por eles, porque para os judeus o templo de Jerusalém simbolizava a adoração ao Senhor, e destruir o templo para eles, escatologicamente, era o fim de todas as coisas, certamente era o fim que havia chegado para eles. E a terceira possibilidade é que Pedro está pensando na proximidade da morte daqueles que estão lendo essa epístola, que estão lendo essa carta. Pode ser também uma possibilidade dele estar dizendo: irmãos, já é o fim de todas as coisas.
vocês estão à beira da morte, de serem martirizados por causa do Evangelho e pela fé de vocês, proclamada em Cristo Jesus, pela profissão da fé de vocês. Mas a interpretação mais adequada e óbvia que temos é a primeira, de que Pedro está dizendo para aqueles irmãos a respeito do fim de todas as coisas, do fim dos tempos. Aquilo que entendemos como escatologia, o estudo das últimas coisas. É importante que quando nós falamos de escatologia, às vezes, muitas pessoas só pensam na segunda vinda de Cristo, ou no juízo final. Mas escatologia, numa perspectiva redentiva, e nas suas entrelinhas, mediante o conselho de Deus e nas Escrituras, nós vemos que não envolve somente isso, o juízo final, a ressurreição dos mortos. Necessariamente não é somente isso. Nós vemos que a promessa do Cristo Redentor já havia dito uma predição nas profecias ditas nos profetas, nos salmos, a respeito do Cristo, de Cristo Jesus, nosso Senhor, que foi consumado o seu reino, onde Ele plantou o seu reino nesse mundo e restaurou o seu povo mediante a sua morte e a sua ressurreição. O que precisamos entender hoje, primariamente para que possamos compreender o que Pedro quer ensinar a esses irmãos, é que a verdade de Deus é tão atual para nós hoje quanto para aqueles irmãos do primeiro século. Nós precisamos entender e estar armados, como ele diz no versículo 1, armados também com o mesmo pensamento, com a mesma mentalidade de Cristo, que é aquilo que vimos no domingo passado, onde devemos ter a mente de Cristo para enfrentar as dificuldades, o desprezo, a calúnia, e a difamação do mundo para com o povo de Deus, para com nós que carregamos o nome de cristãos e que assim professamos a fé em Cristo. Eu já disse que amai-vos necessariamente não é você ter um porte de arma em si, mas que se pudesse também não seria contra a vontade de Deus e a palavra do Senhor, a autodefesa. Mas necessariamente quando Pedro diz armai-vos aqui do mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, no versículo 1, é necessariamente isso, jogando luz a respeito do sofrimento e da exaltação de Cristo, de que nós como povo de Deus também não estaríamos isentos disso na terra, de que nós também seríamos perseguidos, seríamos maltratados, zombados pela fé em Jesus, por proclamarmos e professarmos a fé em Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos situar, e nós não estamos no primeiro século, ou mesmo período a qual aqueles irmãos receberam essa carta, essa epístola, onde parecia-se que havia, como dito hoje, um avivamento, uma credibilidade muito real acerca da fé, onde os apóstolos tinham firmeza naquilo que criam, estavam prontos a dar a própria vida por amor ao Evangelho, e muitos deles fizeram isso, selaram o testemunho do Evangelho com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Mas o nosso contexto no século XXI é totalmente diferente, principalmente com o advento do liberalismo já do século XIX, ou de muitas outras heresias que foram enfrentadas no primeiro século, no período apostólico, em que os apóstolos estavam vivos, em especial nesse período que Pedro escreve essa carta, direcionada àqueles irmãos que estavam sendo perseguidos por amor à fé, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Então nós precisamos entender que o nosso contexto é totalmente diferente. As perseguições mudaram em si, de alguma forma. Certamente nós alcançamos uma liberdade de expressão religiosa, tendo amparo até da nossa Constituição para isso, onde qualquer pessoa tem a sua liberdade de expressar aquilo que crê. Isso de fato é muito bom. Isso de fato é maravilhoso para nós como cristãos, pois podemos livremente falar do Evangelho, em qualquer esquina, em qualquer lugar que estamos, com toda a ousadia e intrepidez. Mas precisamos também entender que muitos movimentos que adentraram na igreja desde o primeiro século, que chegou a destruir igrejas inteiras por causa da sua influência, por causa da sua influência exercida na igreja, tirando a autoridade das Escrituras, querendo tirar a inspiração da Bíblia, a sua suficiência,
que nós vemos claramente que ela mesma dá testemunho dessas coisas, da sua inerrância, inspiração e suficiência. E com o advento do liberalismo, o que é o liberalismo? No século XIX, com o advento do liberalismo, que dominou a Europa, particularmente a Alemanha, e acabou chegando até a Inglaterra e através dos oceanos também nos Estados Unidos, e hoje aqui no Brasil, o liberalismo teológico tem tomado conta de muitas igrejas, de muitos seminários, de muitas faculdades. Por isso que nos nossos dias não se existe mais verdades absolutas. Por isso que quando se diz a respeito de conceitos tradicionais, a respeito de família, de política ou de qualquer ideia, principalmente relacionada à fé, cada um tem a sua concepção, cada um tem a sua própria verdade. E nós percebemos que, instruídos pelas Escrituras, uma das marcas do fim é o amor à mentira, é a distorção da verdade, é a distorção da palavra de Deus, é querer roubar a suficiência, a autoridade, a inspiração das Escrituras. Mas nós entendemos que não é dessa maneira e precisamos proclamar a inspiração das Escrituras, a sua autoridade, a sua suficiência, como Paulo diz na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a instrução, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nós, como crentes, e que temos uma verdade absoluta, uma vida pautada na Bíblia, nas Escrituras, que entendemos que Deus só fala por meio dela, certamente seremos acometidos por esses movimentos, que pensam o contrário à fé, que fazem de tudo para distorcer a fé, e enganar os incautos, os leigos, aqueles que não têm firmeza na fé e na verdade de Deus. Fruto disso, eu não preciso citar pastores que hoje no púlpito abertamente falam que a Bíblia precisa ser atualizada. E o liberalismo teológico ele fez isso, ele quis naturalizar as Escrituras. Ele quis tirar a inspiração das Escrituras. Por isso que milagres do Novo Testamento, na verdade, foram tidos por ele somente como exemplos, mas que de fato Deus não operara aquilo de forma sobrenatural. Então, sobrenatural para o liberal, para o liberalismo teológico, na verdade é inconcebível. Nós percebemos que a nossa geração se tornou uma geração cética, que não crê mais na espiritualidade, num Deus poderoso, soberano e sustentador de todas as coisas. Preferimos às vezes sustentar as nossas próprias verdades e não aquilo que está nas Escrituras, na palavra de Deus. E o crente, o cristão, ele tem por regra de fé e prática a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. O fundamento que temos para viver nesse mundo, para vivermos a vida e esse breve momento que passamos nesse mundo, é por meio daquilo que as Escrituras nos instruem, o modo pela qual vivamos. E Pedro está necessariamente instruindo aqueles irmãos para que eles estejam armados com a mesma mentalidade de Cristo e para que eles também estejam preparados para o fim de todas as coisas. Pedro fala de forma alarmante a respeito do fim de todas as coisas e o modo pela qual nós, os crentes, devemos estar preparados para o fim de todas as coisas, pois Ele está próximo. Pois Ele está próximo. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. De fato, parece que muitos estão dormindo, estão sonolentos acerca do fim dos tempos, e não conseguem perceber o que está acontecendo no mundo, ao nosso derredor, onde o mundo tem caído na imoralidade, na sensualidade, no paganismo, na distorção da própria verdade, onde tem se levantado políticas para enfrentar princípios que condizem com as Escrituras, princípios esses que são amparados, sustentados pelo próprio Deus. Então, de fim, essa é uma das marcas do fim que estamos vivendo. E Pedro está dizendo para aqueles irmãos do primeiro século
o fim de todas as coisas está próximo, e para nós também, para que saibamos que o fim de todas as coisas está próximo. Como que devemos ser então diante dessa situação? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Irmãos, nós estamos em guerra. Você percebe que na Bíblia a igreja não é comparada a um hospital, a qualquer outra instituição, mas há um exército de guerreiros, de soldados, onde estamos em uma luta travada com o nosso maior inimigo, o mundo, o diabo e o pecado que nos assola ainda. Por isso que Pedro fala: armai-vos com a mentalidade de Cristo, sabendo que o fim está próximo. Nós não precisamos buscar índices muito longe, de outra nação, de outro estado ou país. Se nós formos buscar os índices do nosso país, do Brasil, onde políticas que têm se levantado para destruir principalmente uma instituição criada por Deus, que é a família, onde muitos agora podem escolher de forma bem libertina a sua condição sexual, onde muitos podem dizer que nasceu homem, mas se sente mulher, e por isso eu quero trocar e quero direito constitucional para isso, e querem fazer com que os cristãos sejam também adeptos dessas coisas. Então nós percebemos que o mundo está se afunilando para a ruína. Nós percebemos, irmãos, que o alarido da trombeta de Deus está sendo tocado aos ouvidos do povo de Deus, mas o povo dos nossos dias, aqueles que se dizem crente e cristão, parece que estão desapercebidos acerca do fim de todas as coisas. Para nós, às vezes, é meio complicado percebermos e olharmos que o fim realmente, será se está próximo? Nós nos perguntamos. Será se de fato já é o fim? Cristo está à porta a voltar e buscar a sua igreja? Será se de fato nós já estamos nos últimos dias? Olhando para as Escrituras, irmãos, e vendo o que está acontecendo, nós vamos perceber que está tão claro todos os sinais. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano em que irá acontecer o fim de todas as coisas, ou a consumação de todas as coisas pela volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala para que vivamos vigilantes quanto aos sinais, que nós tenhamos sempre vigilantes em oração acerca das coisas que hão de acontecer. Por isso que Paulo pegava pesado com Timóteo, o pastor jovem de Éfeso. Na sua segunda carta, no capítulo 4, Paulo diz para Timóteo, conjurando ele diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda longanimidade e mansidão, porque virá tempo. Paulo está fazendo menção desse tempo do fim dos tempos, pois virá um tempo em que não darão ouvidos à verdade, à sã doutrina, pois terão comichão nos seus ouvidos, como que colceram os seus ouvidos, e não darão ouvidos à verdade, mas irão preferir ouvir pregadores que preguem mensagens que agradem a eles mesmos. Isso de fato é o que tem acontecido. Muitas pessoas têm procurado as igrejas de forma palatável, agradável, de um bom cenário, com luzes, com a música suave. Muitos têm buscado não pregadores fiéis ao Evangelho, mas coaches motivacionais, onde o púlpito tem se tornado mais um palanque às vezes, do que da onde sai a palavra de Deus, do que sai a instrução de Deus, que nos conduz em toda a verdade, naquilo a que devemos viver e andar de modos dignos do Evangelho. E Pedro diz para nós: sede, pois, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Temos sempre em mente, irmãos, sobriedade, sendo criteriosos no nosso modo de viver. Você percebe como Pedro tem lidado desde o primeiro capítulo sobre vigilância, a que o povo de Deus vivesse em santidade, buscando sempre a mortificação do pecado, vivendo uma vida de santidade diante de Deus, porque certamente por não sabermos o dia e nem a
precisamos estar preparados para o fim de todas as coisas. A nossa vida é breve, a nossa vida é passageira e logo irá se findar aqui neste mundo. Somente aquilo que for feito para Cristo é o que de fato permanecerá. Somente aquilo que foi feito à luz da eternidade é o que de fato irá permanecer. O modo como vivemos para a glória de Deus, o modo como utilizamos essa breve vida que vivemos nesse mundo para o louvor e para a glória de Deus. Então não é tempo, irmãos, de preocuparmos com as coisas deste mundo, e o nosso coração está preso com as coisas deste mundo, porque o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Eu já mencionei para os irmãos que toda vez que o autor ou qualquer escritor das Escrituras fala ora ou portanto, ele está sempre tendo em mente aquilo que ele já havia dito, algumas instruções que ele já havia dito para aqueles irmãos, e necessariamente Pedro está tendo em mente os primeiros versos do capítulo 4, acerca de como devemos buscar a mortificação do pecado e a pureza de vida, buscarmos estar com a mente preenchida da palavra de Deus e termos uma vida integral de oração diante do Senhor, onde por meio desses meios que Deus nos deu, nós possamos assim buscar fidelidade e vivermos uma vida de obediência diante do Senhor, porque o fim de todas as coisas está próximo. Muitos estão buscando, irmãos, estão sendo iludidos por um evangelho palatável, por um evangelho que de fato não é o evangelho de Cristo. O que muitos têm pregado hoje, no domingo, nesse mesmo horário, não é o evangelho de Cristo. São palestras motivacionais, são meramente pastores tidos por palhaços para entreter os seus membros com as suas piadas, com as suas palestras para agradar o povo. E muitos estão anestesiados pelo ceticismo e não conseguem ver a sua condição espiritual, a forma pela qual o pecado tem cegado a muitos. Por isso que há muitos corações incrédulos, por isso que há muitas pessoas que já perderam a esperança em Deus e em Cristo, e acham que a sua vida aqui nesse mundo deve ser aproveitada no sentido mais libertino da palavra, quando na verdade Deus quer que nós entregamos toda a nossa vida a Ele, de forma integral, para que fujamos desse mundo mau e corramos desesperadamente para Cristo. Então, assim como aqueles policiais clamavam, corram pela vida de vocês, corram para que vocês salvem a vida de vocês, nós também devemos correr do perigo iminente. Corra, irmão, de igrejas que pregam em nome de Deus, mas que pedem dinheiro e que prometem prosperidade, somente eles prosperam. Corra de um evangelho humanista, onde igrejas têm se levantado e dado proeminência ao homem, dado um trono ao homem, onde o antropocentrismo, onde cultos têm feito para agradar o homem, louvores para agradar o homem, pregações para agradar o homem, onde tem perdido-se no meio de muitas igrejas o teocentrismo, onde buscamos dar a Deus toda a glória, onde o louvor, a pregação, todo ato de culto é feito para a glória de Deus. Então fuja desses que em nome de Deus pregam um falso evangelho. Fuja, pois já é o último tempo, os últimos dias a que vivemos aqui nessa terra. Sejamos, pois, criteriosos e sóbrios. Não sejamos como aqueles que são enganados e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Cuidado com os programas que você assiste, cuidado com aquilo que tem ludibriado você e dito que o cristianismo meramente foi só uma história, e que o Jesus histórico, na verdade, não pode fazer nada por ninguém, como muitos têm dito. E muitos têm criado várias concepções acerca de Cristo. E muitos têm negado a verdade absoluta das Escrituras. E nós, como povo de Deus, que possuímos a verdade de Deus,
precisamos sair de cima do muro e proclamar essas verdades eternas com toda a autoridade. Pois o homem está em perigo por causa do pecado, e o único abrigo e esconderijo que temos é Cristo Jesus, onde devemos fugir da vida de pecado e corrermos para a cruz de Cristo com arrependimento e fé genuína, crendo que somente Ele é poderoso para perdoar-nos de todo o pecado, de toda a iniquidade, dissipando do nosso coração todas as trevas, todo aquilo que cega o nosso coração, de vermos a glória de Deus, de vermos a beleza de Cristo, de vermos a salvação eterna dada a nós gratuitamente, por meio do sacrifício de Cristo. Então cuidado com certos pastores. Hoje nas redes sociais se tem de tudo, e isso tudo predomina, marca o fim dos tempos, de todas as coisas, amantes da mentira e não da verdade de Deus. Tomemos cuidado, irmãos, sejamos sóbrios e criteriosos pelo modo a que ainda vivemos nesse mundo, como peregrinos e forasteiros que somos. E Pedro continua no versículo 8, dizendo que além de nós, aqui devemos estar preparados, sendo criteriosos e sóbrios, devemos também, acima de tudo, porém, ter amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que Pedro está ensinando necessariamente aqui não é que nós devemos fazer vista grossa ao pecado. E ele faz menção principalmente do Provérbios, do capítulo 10, versículo 12, e também de Tiago, que cita a mesma coisa, onde diz que que o amor cobre multidão de pecados, e de fato é. Pedro tem em mente, principalmente, o sacrifício que era feito no propiciatório, no templo, no período do povo judaico, onde, para que o povo fosse expiar o seu pecado, o sumo sacerdote deveria entrar e espargir o sangue, sacrificando ali aquele cordeiro, aquele animal, para que o pecado do povo fosse coberto. Necessariamente é isso, e nós vemos a plenitude disso em Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus, que quando João diz, no capítulo 1, versículo 29, quando João Batista o vê, ali na beira do Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois sabemos que tudo aquilo que foi dito na antiga aliança, no Antigo Testamento, prefigurava aquilo que vemos plenamente hoje no Novo Testamento, apontando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, acima de tudo, os crentes precisam amar uns aos outros mutuamente, precisam ter amor intenso uns para com os outros. Nós percebemos, irmãos, que o povo de Deus é caracterizado pelo amor. Isso é o que nos distingue do mundo, o amor fraternal uns para com os outros. E Pedro sempre vai voltar a esse assunto em toda a sua carta, acerca do amor fraternal, que é uma das virtudes daqueles que faz parte do reino dos céus, que é uma característica do cidadão do céu. Jesus diz em João capítulo 13 que nós seremos conhecidos por isso, por amarmos uns aos outros, por amarmos uns aos outros. E Pedro está dizendo que além disso, de sermos vigilantes, sóbrios acerca das últimas coisas, nós precisamos procurar nesse período amar uns aos outros, ter amor intenso uns para com os outros, porque o amor de fato cobre multidão de pecados. E ele continua: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo que fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força do que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós devemos ter uma vida marcada por amor e serviços cristãos uns para com os outros, para que cada um possa servir a Deus no dom que recebeu do próprio Senhor. Se é no serviço, na hospitalidade,
se é no serviço de exortação, de encorajamento. Nós temos toda essa lista no capítulo 12 de Romanos, e vimos já também sobre essas virtudes no capítulo 3 dessa mesma epístola, onde o povo de Deus deve ser marcado por essas virtudes, e que de fato devemos fazer uso dos nossos dons na igreja, entre o povo de Deus. É interessante como muitos crentes se acovardam, porque Deus o capacita, ou dá dons, para que ele o sirva no seu reino, e ele se acovarda e não o faz, despreza, não dá ouvidos ao chamado do Senhor. Você serve a Deus, irmãos, e demonstra o seu amor também na hospitalidade, também no cuidado de um para com os outros, no exercer misericórdia um para com o outro, no acolhimento. E Pedro finaliza dizendo que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas sejam glorificados. O que me vem à mente é aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E de fato isso é o que deve marcar a nossa vida nesse mundo caído. Um povo submisso a Deus e a sua palavra, que serve uns aos outros em amor, e que serve à igreja de Cristo, ao reino de Deus, com todos os seus dons, a qual Deus o tem agraciado, por sua terna misericórdia e graça. Falando não segundo a sua própria filosofia ou sabedoria humana, mas segundo os oráculos de Deus. Tudo que os apóstolos se pautavam necessariamente era a instrução de Cristo, porque ainda não havia o Novo Testamento escrito. E aquilo pela qual os profetas do Antigo Testamento, os Salmos, havia sido escrito. E se alguém fala da igreja, se alguém instrui na igreja, mediante a pregação, o ensino, mediante o aconselhamento, deve ser feito mediante os oráculos de Deus. Deve ser feito mediante aquilo que está prescrito na palavra do Senhor. Se é aconselhamento, aconselhe segundo as Escrituras. Se é exortação, exorte segundo as Escrituras. Se é para encorajar, encoraje-o segundo as Escrituras. Se é para dar ânimo, segundo as Escrituras. Nós entendemos que a Bíblia é suficiente e que ela tem toda a autoridade sobre as nossas vidas, sobre a vida de nós cristãos. E que tudo, irmãos, que vamos fazer, seja para que Deus seja glorificado. Quando Jesus diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Deus conhece todas as intenções dos nossos corações, o modo como servimos a Deus, o modo como contribuímos na igreja. Deus sabe de tudo que paira em nosso coração, e de fato Deus vê no íntimo, não como nós vemos uns aos outros agora. Não, nós não nos conhecemos plenamente, Deus o conhece, e Deus é glorificado quando as intenções do coração, quando de fato todo o ato, toda a obra que fazemos, por mais que seja visto dos homens, nós temos proeminência em nosso coração a glória de Deus, a que Deus seja glorificado. Por isso ajudamos, servimos, falamos na igreja, para que Deus receba toda a glória, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro aqui finaliza o seu discurso, o seu diálogo, na metade desse capítulo, dando toda a glória a Jesus Cristo, por meio de quem nós temos acesso a Deus, por meio de quem nós nos tornamos aceitáveis diante do Senhor, por meio de quem agora podemos exercer os nossos dons, e onde toda justiça, que antes não tínhamos para servir a Deus e estar diante do serviço de Deus como aprovados, agora temos em Cristo. Por isso, mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que de fato, irmãos, a nossa vida seja marcada por isso, e que a proeminência e que o fim de todas as coisas é de fato chegado sobre essa geração. Jesus disse que quando ele voltasse à terra, será se ele acharia fé na terra?
porque de fato o que seria dominado, o que seria, o que caracteriza o fim seria realmente a incredulidade. A pior coisa do mundo não é perder R$1 milhão. A pior coisa do mundo não é ficar pobre. A pior coisa do mundo não é ter amigos. A pior coisa do mundo, irmãos, não é ter um teto para morar, ou uma família. A pior coisa do mundo é viver sem Cristo, é morrer sem Cristo. É morrer sem a certeza de que ao passarmos e sairmos dessa vida, nós não teremos uma esperança eterna em Cristo Jesus. E que de fato em nosso coração possa reinar essa esperança, de que em Cristo Jesus, apesar de sermos acometidos por todos esses movimentos e ideologias, de tudo isso que tem se levantado contra a verdade de Deus, possamos estar firmes, sendo sóbrios, criteriosos, sempre em oração, orando sem cessar, olhando sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, por meio de quem Deus irá julgar todas as coisas. O mesmo Jesus que veio um dia para salvar o seu povo é aquele que retornará uma outra vez para julgar todos por suas obras, por tudo aquilo que pensamos, fazemos. Então o fim é chegado. A pergunta que eu faço para nós é: como estamos diante do Senhor? Como está o nosso coração mediante essa guerra contra a verdade de Deus? Como está a nossa vida espiritual diante de um mundo incrédulo, diante de um mundo tão sensual, de um mundo tão libertino, que odeia a Deus, odeia a Cristo e tudo aquilo que é santo? Será se nós estamos realmente fundados e alicerçados em Cristo e já tomamos posse dessa herança que somente Ele pode nos dar por meio da fé? No que o seu coração está amparado? Qual convicção você tem de que se Cristo voltar, você terá a certeza de que você irá ao encontro dele, tendo a certeza de que ele veio a você, por você ser seu filho e ter a certeza do Evangelho? Como está a nossa vida espiritual mediante a tudo isso? Ao ceticismo, liberalismo, a todos esses ismos que têm tentado permear entre a igreja do Senhor e que já tem reinado nesse mundo. Espero que você esteja em Cristo. E o meu grito, se você não está em Cristo, é aquele que os mesmos bombeiros e policiais gritaram para aqueles que estavam sendo acometidos por aquele ataque terrorista: corra para Cristo. Somente em Jesus Cristo você tem vida eterna. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existem outros caminhos. A palavra de Deus faz questão de usar um artigo definido, porque só existe um caminho, uma verdade, e só um que pode nos dar vida, que é Cristo. Então nós podemos ficar sem muitas coisas nesse mundo, mas ficar sem Cristo e morrer sem Cristo é uma das piores coisas que alguém pode receber, pois aqueles que estarão sob o juízo de Deus sofrerão eternamente por desprezarem a promessa de salvação, a oferta do Evangelho, que é crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que o nosso coração esteja amparado nessa verdade, irmãos, e que a nossa fé não venha desfalecer, e que Deus, que preserva os corações e que nos sustenta com a sua destra, que seja nele de fato o nosso amparo e o nosso sustento. Não deixe que a vida, o mundo, a propaganda do mundo tire você da fé, tire você da igreja. Não seja iludido pelos prazeres do mundo, mas volte-se para Deus, corra para Cristo, corra do falso evangelho e creia em Cristo somente para a sua salvação. Amém? Nós vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com inúmeras palavras de vida. Agradeço pela irmão. Agradeço pelo nosso lar. Quero